Pessoal, vamos para o primeiro destaque aqui do UOL News. Já está aberta a reportagem no meu telão, vai aparecer para vocês aí também agora. Cacai, advogado aliado do presidente Lula, faz críticas ao presidente, né? Diz que ele está isolado. Eu até tenho aqui nessa reportagem um trecho do que disse o Cacai, que na verdade é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele é conhecido como Cacai, né? Deixa eu ver aqui se tem, aqui ó, aspas. Aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político se aproximou no momento em que Lula e eu conversávamos, colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, o Lula me falou baixinho rindo: "Este jamais será meu ministro", e acha que vai ser. Dia 1º de janeiro, ele assumiu como ministro. Este, o brilhantismo do Lula neste momento difícil. Não fosse sua maturidade certa, aliás, sua maturidade, não teríamos tido chance de vencer o fascismo. Por isso, cometo aqui certa indelicadeza de comentar este fato, para ressaltar a maturidade do presidente Lula. Tem toda aqui a íntegra da carta, ele fala que o presidente Lula, aqui ó, como é que é? Lula do terceiro mandato é outro, é um destaque importante. A carta inteira você vê no nosso site, está aqui ó, o texto na íntegra. Estou destacando aqui alguns pontos. Esse assunto a gente tem já comentado ao longo das atrações, mas agora eu quero ouvir a Raquel e o Sakamoto sobre esse ponto. Até porque o país é outro também, né, o Sakamoto, mas de qualquer maneira são críticas de alguém que apoiou e apoia o presidente Lula. Não foi assim uma crítica feita no privado, né, foi uma crítica feita em público, e isso quer dizer alguma coisa, não quer dizer não, Sakamoto? Não, quer dizer bastante coisa, né? Agora, é o interessante fazer a análise. Eu conversei com bastante gente do PT hoje, né? E para fazer uma análise, inclusive gente do entorno atual do presidente, do antigo entorno, pessoas da liderança do PT. E tem muita gente que concorda, inclusive, com as críticas, né? E só que tem que se entender, acho que tem uma palavra que é importante para entender essa carta, que é isolamento, né? E aí tem muita gente, principalmente do campo bolsonarista, do campo da direita, o Kaká até depois reclamou, veio a público para reclamar que estava sendo instrumentalizada a carta dele, né? Que entendeu o isolamento no sentido que o povo não quer o Lula, que que o Lula não tá ligado com as questões do país, que ele está lá no castelo, o resto ninguém. Ele está totalmente alheio às questões nacionais. E a palavra isolamento, na verdade, ela tem um significado maior e que foi, inclusive, compreendida por parte da cúpula do PT ou perto do governo, que é a questão do Palácio do Planalto e questão dos palacianos que estão no entorno do Lula. Há uma crítica, e uma crítica que não é de hoje, uma crítica que vem do PT e que não é de hoje, de que o Lula, ele em volta dele, ele tem uma cúpula palaciana, formal, informal, as pessoas na qual ele se juntou, as pessoas na qual ele confia e colocou em volta dele, que douram a pílula para o presidente, que não jogam a real para o presidente, que não fazem críticas a que o presidente precisa ouvir. Muito diferente, o Cacai deixa até, ele cita na carta o Zé Dirceu, que fazia parte da entourage palaciana do Lula no primeiro mandato. Então, aquele grupo, o Zé Dirceu, o Dulce, o Paulo Vanucci, o Gilberto Carvalho, pessoas do entorno do Lula sempre jogaram a real para o Lula e falavam assim: presidente, o senhor está errado, o senhor não está certo. Quando eu e a Carla Araújo, a gente entrevistou o Lula no ano passado, no meio do ano passado, eu fiz uma pergunta para ele, o seguinte: quantas pessoas do seu entorno têm a capacidade de chegar hoje para o senhor e afirmar: o senhor está errado, você está errado? Ele deu uma escapada na resposta. Ele falou da dificuldade, do isolamento do poder e tudo isso, mas ele deu uma escapada na resposta. A questão é que naquele passado, muita gente chegava para o Lula tinha, muita gente não, mas tinha esse entorno que chegava para ele e falava: olha, está acontecendo isso, isso e isso, que ajudava o Lula a fazer política. A crítica hoje é que pelo menos esta crítica que está sendo colocada pelo Kaká e por outras pessoas dentro do PT, é que o Lula hoje, ele acabou cercando de pessoas que são bem diferentes daquelas lá do primeiro mandato com relação à capacidade de sentir, articular e realizar politicamente. E aí, ou seja, essa crítica pode ser lida por uma crítica, inclusive, a quem? Inclusive ao Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ao Padilha, que está nas relações institucionais, e ao Márcio Macedo, que está lá na Secretaria-Geral da Presidência por enquanto,
o próprio Pimenta, que estava na Secom e agora foi sucedido pelo Sidônio, né? São pessoas que estão. A própria, no caso, apesar de não ser citada também, a própria Janja, que é, de certa forma, conselheira. Existe o entorno atual do presidente, não estaria ajudando o presidente a perceber os erros ou perceber as oportunidades ou ajudando politicamente a garantir que o Lula seja o animal político que ele sempre foi. Né? Na avaliação de muita gente do PT é isso, né? Ou seja, aquele entorno do Lula de antes é diferente desse entorno do Lula de agora. Esse entorno do Lula de agora encastela o Lula, colocando o Lula numa torre, ao invés de fazer com que informações e críticas cheguem ao presidente diretamente. Né? E aí, por fim, ele faz uma questão que está dada, né? Que está dada, que é a própria sucessão do Lula. O Lula mesmo já falou uma série de vezes que não é garantia de que ele vai disputar. É óbvio que depender dele, ele gostaria, mas de que a saúde dele vai garantir, a saúde mental e física dele vai garantir. E aí o PT só tem uma pessoa hoje para suceder o Lula, que é o Haddad, a única pessoa que foi construída porque já concorreu, inclusive. Só, apesar de que hoje existe uma popularidade baixa, comparável ao próprio Eduardo Bolsonaro, por conta da questão de taxas, de impostos que colaram no ministro da Fazenda, né? Então é um caminho difícil e eu acho que é importantíssimo, Diego. É importantíssimo que o PT ouça as críticas. Muitas vezes a cúpula do PT tem dificuldade, a cúpula do governo, desculpa, tem dificuldade de ouvir críticas, ainda mais de pessoas internamente. Agora, não achei uma crítica destrutiva, eu achei uma crítica de quem chega lá e hashtag dá um toque enquanto tem tempo.